Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica, especialmente elaborado para as nossas famílias. Se você se interessa por temas relacionados à educação, fique conosco e também se apresente. É muito importante saber de onde você nos assiste. Curta, comente, compartilhe esse episódio com os grupos, com as famílias que precisam receber uma bênção, uma inspiração sobre a constituição dos nossos lares. Você pode nos assistir pelo canal 126 da TV, pelo canal 85 da Sky Livre e pelo YouTube. Há uma playlist, são mais de 150 episódios do programa Organização e Método disponível para você. E aqui já cumprimento a minha querida amiga, professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia. Uma alegria estarmos juntos em mais um programa para orientar os nossos pais, mães, os adolescentes, os jovens que estão nos assistindo. E vocês sabem que nós estamos na sequência das conversas com os pastores do Conselho Presbiteral, que nós temos aprendido muito sobre a constituição da família, sobre a vida profissional. E hoje nós recebemos com muita alegria o pastor Júlio César Costa. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Fernanda, paz do Senhor, Késia, aqueles também que nos assistem e nos ouvem. E a sua esposa Giane veio trazer o nosso programa Beleza hoje. Coisa mais linda do mundo. Mais lindo. Paz do Senhor, Giane. A paz do Senhor, Fernanda, a paz do Senhor, Késia. É uma alegria estar aqui com vocês. Para nós é uma honra ter a oportunidade de receber essa família tão bonita, de uma conversa tão agradável que nós temos tido nos nossos encontros e aprender, ter a oportunidade de aprender um pouquinho com a experiência de vocês. E aqui a gente já começa querendo saber um pouco de como vocês cresceram na presença do Senhor. Nasceram em lar cristãos, como é que foi esse encontro tão maravilhoso que mudou a nossa vida, como foi com cada um de vocês? Pode falar, pastor? Começa pelas damas. Eu acho melhor a gente começar. Bom, eu não nasci num lar cristão. Minha família, na verdade, não tinha religião nenhuma. Eu não conhecia nada. Com 13 anos, eu nasci em Minas Gerais, né, lá em Coronel Fabriciano. Com 2 anos vim para Alegre. Meus pais foram para o interior, tinha eu e meu irmão. E ele era escrivão, mamãe também escrivã, né. Fiquei lá até meus 13 anos. Com 13, fui mandada para Alegre para estudar, porque era interior, não tinha, né, escola. Então nós fomos para Alegre, morei quase 1 ano com a minha avó, mais 1 ano com a minha tia, e alugamos uma casa e minha mãe mandou meus 2 irmãos para ficar comigo. Uma de 7 anos de idade, eu tinha 15 anos mais ou menos, 15 para 16, e o meu irmão, que é 1 ano e 2 meses mais novo que eu. E eu fui mãe, dona de casa, eu cozinhava, eu lavava, cuidava dos meus irmãos, colocava minha irmã para a escola. Assim, mas desde aquela época eu já vejo assim que o Senhor me sustentou, porque naquela, né? Muito jovem. Muito jovem, e sair do interior e ir para lá sem conhecimento nenhum. E assim, foi uma benção, porque tudo deu certo. Aí com 16 anos eu estudava com o irmão do Júlio. Projeto do Senhor na minha vida, né? Eu vejo por aí. Eu estudava com o irmão do Júlio. E ele me convidou, falou assim, Giane, tem aquela prova, você já estudou? Eu falei, não, Marquinhos, não estudei. E falou, meu irmão chegou de Vitória, estava fazendo cursinho, e ele vai dar aula para nós, você quer? Eu falei, quero. E fui para casa do Júlio, e o Júlio era uma pessoa assim que não saía de casa. Ele não saía definitivamente, ele ficava em casa. E o Senhor me levou lá, né, para conhecer o Júlio. Conheci, deu aula, estudei, passei, e namoramos com 16 anos e até hoje. 38 anos de casada. Tirou uma boa nota na prova, Giane? 10 em tudo. Olha, pastor Júlio é bom professor, então, hein, Késia? Então, desde bom a professor, viu? E eu achei assim no Júlio aquilo que eu precisava. Ele era essa paz, uma tranquilidade, respeitador, né? Então aquela coisa que a gente gosta, né? E foi o que eu encontrei. A assim. segurança, né? A estabilidade, né? Que você buscava. E ele foi para Recife com 16 anos. Aí nós terminamos um período. Ele foi embora para Recife fazer academia. Aí voltamos, continuamos namorando até ele formar, né?
800 cartas, todo dia era carta. Não tinha Era um WhatsApp, casal de né? carta. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha computador, mas tinha carta. Só tinha carta. Todos os dias ele Eu era recebia o cadete carta. que mais recebia cartas na academia e datava todas elas por data de recebimento. Nós já sabemos, Giane, da fama de pastor Júlio como escritor. Então a gente tem uma escritora aqui também, né? E essas cartas estão guardadas? Eu guardei por um bom tempo, mas depois começou a dar cupim, né? Eu guardei algumas para os meninos, né? Quando cresceram e hoje eles leem e começam a rir, né? Eles acham muito engraçado aquilo tudo que a gente escrevia. E o resto eu tive que queimar, infelizmente. Mas era um baú que eu tinha cheio de cartas. Que maravilha, então uma família de escritores. E é tão bom, né? Porque provavelmente são cartas que traziam alegria, que traziam, né, um desejo de estar junto, né? Então um tempo inesquecível da vida de vocês. Kézia, eu me encontrava numa posição isolada, a 3.000 quilômetros de casa, eu tinha 18 anos, a Giane tinha 17, e ali a carta era aquele momento do conforto, da alegria, da satisfação, e saber que a gente não estava sozinho, né? Numa academia militar o treinamento é muito rude, muito forte, e a solidão às vezes abate, e a carta vinha suprir essa carência emocional que... Com uma doçura, né? Desse uma encontro. doçura. E eu já mandava as cartas assim, todos os dias que eu queria que ele recebesse, todos os dias, para não se sentir sozinho. Então, todos os dias eu escrevia e colocava no correio, porque eu queria que ele recebesse, cada dia recebesse uma carta. O chefe do Correio de Alegre teve uma coisa, o Sérgio Espinosa. Ele teve uma coisa interessante, que ele fazia os posts da Giane de graça, às vezes. Sim, eu pagava no final do mês. Fiado. Uma fiel... Ali, 2 anos e meio. Funcionária do Correio. Do Correio. Sim. Mas eu me converti aos 16 anos aqui em Vitória, na Igreja Batista, e me lembro que eu tinha um colega, que inclusive passou em primeiro lugar no vestibular da UFSC, que a gente morava no mesmo quarto, na República. E ele era evangélico e eu o via todos os dias lendo a Bíblia, aquela coisa. E ele me chamava para eu ir à igreja. E a gente ia postergando. Mas eu um dia fui à igreja, ouvi uma mensagem que tocou o meu coração. Aos 16 anos me entreguei a Jesus. E a partir dali eu levei aquilo para os meus pais, para os meus irmãos e também depois para a Giane. E disso muitos se converteram e eu me converti, aceitei a Jesus neste momento, mas com o tempo, quando eu conheci a Igreja Maranata 6 anos depois, eu entrei realmente no processo de conversão. Então a minha vida passou a ter um objetivo que era alcançar o arrebatamento da igreja. E nisso a nossa parceria como marido e mulher, eu tinha 23 anos quando me casei, você 22, a gente nunca deixou de trilhar por esse caminho, seguindo aquilo que o livro de Salmos diz no capítulo 85, quando ele diz que a justiça irá à frente de vós, porque ele abriu-nos o caminho com os seus passos. Então Jesus já nos abriu este caminho e a gente está nele trilhando até hoje. E nossa conversão foi assim maravilhosa, né? Eu, na verdade, eu fui uma semana antes dele. Na Igreja Maranata. Maranata, porque quando eu me casei, logo eu queria filho. Naquele ano eu descobri que eu era estéril, eu não podia ter filhos. Aí eu falei com o Júlio, a gente tinha 1 ano de casado. Falei, Júlio, eu vou lá na Igreja Maranata, porque eu soube que lá, tudo que a gente pede, Deus dá. Cidade pequena, eu falei dessa forma. Aí, eu morava embaixo, minha vizinha, né, era dona da casa, morava em cima, estava grávida de 3 meses. Aí eu olhei e falei, Rosane, vamos fazer uma visita à Igreja Maranata? Vamos sim, Giane, vamos lá. Fomos. Chegamos lá, a minha necessidade qual era? Eu queria ter um filho. Quando eu cheguei, lá era um grupo de jovens era o CAUFES, né, era agronomia, né? E eles que ficavam à frente da igreja. E tinha pouquíssimas, 12 pessoas na igreja na época. E
perguntaram se queriam oração, eu quis a oração, e a primeira coisa que o Senhor falou comigo, eles não me conheciam, né? A primeira coisa que eles falaram, que o Senhor falou comigo foi assim: minha filha, aquilo que você quer eu vou te dar no meu tempo, não no seu. Pronto, eu falei, realmente, Deus fala mesmo, né? Fui para casa, aí o Júlio fazia faculdade em Cachoeiro, e as coisas começaram a acontecer, assim, eu me apaixonei pela igreja. Aí o Júlio falou assim: não, você me dá uma semana para pensar, porque eu me decidi. E ele falou assim: me dá uma semana para pensar, porque eu vou resolver se eu vou para lá ou não. E com uma semana ele falou assim: não, a gente já não temos filhos, e ficar um para lá ou para cá, eu vou com você. E fomos, nós dois. Uma semana depois o Júlio foi. E ali, menina, que eu te falei, nós nos apaixonamos pelos tijolinhos da igreja, pela graminha, jardim, pelos bancos, pelo púlpito, a passadeira, nos as tornamos flores. limpadores da igreja. Cada detalhe. Cada detalhe da igreja. Eu faço igual a rainha de Sabá quando foi visitar Salomão. E chegou lá, se apaixonou por tudo. Tudo era muito mais além daquilo que você imaginava. E assim foi. Aí nós ficamos três anos. E no mês de agosto eu fui à igreja, o Júlio estava para a faculdade. Eu fui para a igreja, estava chovendo muito e eu pedi uma oração. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: faça 3 vezes de madrugada, 3 vezes por semana. E se você for fiel, eu te darei aquilo que você mais quer. Aí eu pensava sempre: é filho, o Senhor vai me dar um filho. Eu já estava convertida, já estava firme, né? Cheguei lá em casa, peguei uma folha de papel a ofício, fiz um calendário, e cada dia que eu ia na madrugada, eu ia riscando. Isso foi no final de julho. Aí, no terceiro mês, o último dia caiu dia 30 de outubro, que era o mês da dedicação, que era o mês da oferta voluntária, que é o mês da dedicação hoje. E no dia 30, o pastor da igreja ligou para mim e falou assim: Giane, hoje vem um pastor pregar aqui na igreja. E você pode servir o jantar para ele? Eu falei: claro, posso. A casa já era aberta mesmo para a igreja. Todo mundo que ia para lá ia lá para minha casa. Aí eu fiz o jantar, fui para o culto, voltei, que eu morava perto da igreja, e jantaram e foram embora. Quando eles voltaram para minha casa e falou assim: o Senhor mandou voltar porque nós não oramos por vocês. Amém. Nos ajoelhamos, orou, e a esposa dele teve um dom. A esposa do pastor. A esposa do pastor teve um dom. Falou assim: olha, o Senhor mandou falar para ela. Ela nem sabia meu nome. Para ela. Que aquilo que ela mais quer, ele vai dar no dia 31 de dezembro. Só marcou o dia de eu ficar grávida do Luiz Otávio. E eu falei assim, na hora eu falei: é filho. Aí o Júlio não acreditou. Não acreditou. Aí ele abriu a palavra. Então, lá em Romanos: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Quando Abraão não duvida, né? Da promessa do Senhor. E assim, fiquei grávida, passei pelo grupo de intercessão e o Senhor falou assim: minha filha, minha serva, a bênção que eu te dei, o inimigo vai tentar tirar, mas ele vai nascer, e com o nascimento dele eu vou salvar vidas. Aí o médico se converteu, a família do médico se converteu, o Júlio, como sempre gostou de dar aula, ele mandava... O sobrinho do médico se converteu. Aí como ele gostava da aula, ele mandou fazer uns cartazes, estátua de Daniel, o tabernáculo. 70 semanas. Abria, colocava na parede, abria a casa toda e chamavam as pessoas lá para casa para o Júlio dar aula. O material que já estava exposto, Com o material que estava exposto. E ali o Senhor operava-se, maravilha, visões, anjos em volta da casa e pessoas se convertendo lá dentro da nossa casa, os familiares do médico, sobrinhos, o irmão. Então eles foram se convertendo e o médico cuidou de mim dentro da minha casa, na minha gravidez, porque era evangelizando. Quando foi no dia que eu passei mal para ganhar neném, eu ganhei neném dia 7 de setembro. Meu filho nasceu de 8 meses. Ele antecipou. Aí eu fui para o hospital, chegou lá a enfermeira, foi me preparar para o médico me examinar. E a enfermeira falou assim: Giane, quanto tempo você levou para engravidar? Eu falei: levei tantos anos. Ela falou assim: qual médico você foi?
Eu falei, fui em todos os médicos, era Beth, fui em todos os médicos, Beth. Mas quem me deu foi o Senhor, e contei minha experiência. Isso era às 6 horas da tarde. Ela falou assim, vou preparar você todinha, vou deixar para o médico olhar, e vou hoje mesmo para a igreja. Se converteu naquele dia. Se converteu. Ela não teve filhos, ela adotou, porque o Senhor dá para quem Ele quer, né? Sim. Não é da maneira que... Não é como nós queremos. Nem o tempo, é como nem Ele a quer. condição, né? E ganhei, meu pai chega, vai à igreja e se converte também. E assim foi. E era uma coisa tão maravilhosa que Alegre, como era uma cidade assim, é uma cidade pequena naquela época, menor ainda, as pessoas iam lá em casa para ver, queria ver o Luiz Otávio. Porque todo mundo sabia, porque quando você se casa, as pessoas dizem assim, como você vai arrumar um neném? Não é verdade? E eu já falava assim, eu não posso ter. Eu sou estéril, eu não posso ter, eu não escondia. E foi uma grande experiência para mim, para muitas pessoas lá em Alegre, porque viram um milagre acontecer na minha vida. E a vizinha que foi primeiramente se converteu. Sim, minha vizinha. Na minha rua, todos os nossos vizinhos se converteram. Se converteram. Eu morava numa rua sem saída, perto da igreja. Todos eles. Nós evangelizamos, eles foram para a igreja e todos se converteram. Pois é, esse tempo que nós estamos sempre falando da evangelização, não só no evento Trombetas e Festas, a gente encerra um e começa a oração pelo outro imediatamente, né? E nós queremos aqui ressaltar que esse Deus de milagres e de poder nunca mudou. E essa mesma operação que Jeane e o pastor sempre tiveram oportunidade de vivenciar, ao falar da experiência deles, também está disponível para cada um de nós. Todos nós que temos uma experiência com o Senhor, ao falar, o Senhor, né, lança uma semente em corações. Então, a oportunidade que nós temos é agora, é hoje. Nós não podemos perder a oportunidade de lançar a semente. Nós não sabemos qual é a terra, se é com espinhos, se é à beira do caminho, se é uma boa terra, mas a função de cada um de nós é semear. Vocês não perderam tempo, né? Não. Era parente, era vizinho, era no hospital. Hoje, se a gente fosse somar os próximos, dava uma igreja, né, gente? Que coisa maravilhosa. A gente sempre focou muito no testemunho, na experiência e na fidelidade e obediência. Nós nunca desobedecemos ao presbitério em momento algum. Nos difíceis momentos da minha vida, eu tive sempre a imposição de mãos do presbitério. E nós somos mais do que vencedores, porque tudo que nós passamos em termos de vida espiritual, vida familiar e vida profissional, sempre Jesus estava à nossa frente, a obra estava como diretora da nossa vida. Glória a Deus. E esse casal, Júlio e Jeane, são pais de quem? Luiz Otávio e Esther. Luiz Otávio, que é esse primeiro, né? Hoje ele, inclusive, dirigiu a madrugada e eu estava lá. Oh, que bênção. E a Esther, porque quando o Luiz Otávio fez 3 anos, já começou a pedir irmãozinho. Eu falei com ele, falei, Luiz Otávio, meu filho, a mamãe não pode ter filhos, porque eu não engravidava, não engravidei mais. Mas eu orei, o Senhor me deu você, agora a hora, quem sabe, o Senhor te dá um irmão. Aí o Luiz Otávio olhava para ele, estava orando, quarto estava orando e fiquei grávida. E ele sempre falava assim, mãe, ela é minha, porque fui eu que orei. E acabou que ele casou-se com uma moça com o mesmo nome da irmã dele. Sim, casou com a Esther. A Esther. E eles cresceram assim, menina, nós sempre junto deles, né? Eu não trabalhei. Quando eu me casei, antes de saber que eu não podia engravidar, o Júlio falou assim, Jeane, eu gostaria que você não trabalhasse, ficasse em casa, e eu aceitei, eu concordei com ele. E quando o Luiz Otávio chegou, meus filhos, né, nossos filhos chegaram, para mim foi uma benção, eu gostei, não me arrependo, até já me perguntaram, você se arrepende? Não, eu não me arrependo. Foi bom, foi ótimo, porque eu acompanhei tudo. Eu levava para o inglês, eu levava para a escola, eu conversava. Não tinha, todas as vezes que ia, era oração, na volta era glorificação. Nossos filhos, Júlio sabe disso e até nos lembramos, né? Até o Luiz Otávio casou no ano passado, Esther também.
Os dois se casaram. Casou Os em dois se julho e casaram. outra em setembro. E até eles se casarem, todos os dias, desde que nasceram, era imposição de mãos antes de dormir. Ajoelhavam e o Júlio impunha as mãos sobre a vida deles. E eles cresceram assim, sem me dar trabalho, porque foi sempre ali, aquele texto, né, lá em Provérbios 22, né? 6, fala, ensina o menino enquanto pequeno, ensina o caminho, o menino enquanto pequeno, porque quando crescerem, ficarem velhos, não se desviarão do caminho. E eu glorifico o Senhor porque meus filhos estão firmes, o Luiz Otávio é um obreiro, né? A Esther também mora em Cachoeira e uma serva. Então eu sou muito feliz e grata ao Senhor pelas bênçãos que Ele operou dentro do meu lar. E nunca deixamos de consultar o Senhor para nada. E eles fazem isso. Então nós somos... Eu me lembro bem de uma professora de criança, lá de Jerônimo Monteiro, que o Júlio pastoreou lá. E ela falava assim, pastor, você conhece os pais pelo comportamento das crianças, porque eles são espelho para as nossas crianças. Pois é. Então nós temos que dar esse testemunho para eles. Giane começa aqui falando que ela não nasceu num lar cristão, não, né? Então, nós também ressaltamos isso, que independentemente da nossa formação, o momento que nós conhecemos o Senhor, nós temos que tomar uma decisão. Existe a boa e a má escolha, né? Foi assim com Samuel, quando ele chegou apresentado, né, no templo. Sim. Ele tinha a boa escolha daquilo que ele vinha sendo orientado pelos pais, ou a má escolha das práticas que aconteciam naquela ocasião no templo. Giane fez uma outra escolha e ela toma como referência isso que ela aprendeu para ensinar para os filhos, né? Então, provavelmente ela não foi uma criança que todos os dias tinha os pais orando sobre ela, ou que consultava a palavra nas decisões, né? Mas isso, quando nos é ensinado, é tão precioso que nós colocamos isso em prática na nossa casa. Orar, ler a Bíblia, tomar a Bíblia como referência. Está na escola, nós vamos orar. Vamos sair de casa? Nós vamos orar. Está no carro? Está no transporte? Vamos fazer uma prova? Toda a ansiedade o Senhor retira quando há uma experiência de oração. Em programas anteriores nós falávamos do poder da leitura da palavra a partir de 4 dias por semana. Isso traz um benefício não só para uma experiência com o Senhor, que isso é muito importante, mas também para uma questão cognitiva, física, emocional. Não há nada que preencha mais o nosso ser do que a palavra do Senhor, o ensino da palavra. E aqui nós estamos vendo o testemunho de uma família que colocou a palavra em prática e tem colhido os benefícios na vida do casal e também na vida dos filhos. São uma bênção para nós. Culto no lar, né? Muito importante. Culto no lar. A nossa vida enquanto servos de Deus, ela foi realmente... Nós nos colocamos debaixo da orientação do Espírito. A gente nunca tomou, nem o fotógrafo do casamento foi contratado sem consultar ao Senhor. Ou seja, nós ensinamos aos nossos filhos para que eles possam manter o legado, que é mais do que uma herança material, né? É uma herança de fé. E isso nos foi muito bom, né, Giane? Maravilha. Eles consultaram mesmo para o casamento, para encomendar os doces, as lembrancinhas, a maquete, a decoração, tudo consultado, Senhor. Ponta a ponta. Tudo consultado, eles consultaram tudo. O Senhor e a Giane hoje estão nos ensinando muitas coisas e, sobretudo, trazendo uma palavra de esperança para os nossos jovens. Porque a conversão foi na juventude de um lar que o Senhor foi o primeiro a se converter, e depois tanto o Senhor como a Giane vão contando que através da evangelização, através do testemunho, da obediência, quantas vidas vão sendo salvas, mas sobretudo vocês ressaltam hoje a constituição de um lar na presença do Senhor e as operações de milagres, de maravilhas que o Senhor operou no lar de vocês, né? Giane
fala disso, porque ter os filhos, né, é um presente, uma herança do Senhor. E hoje nós vemos muitos jovens, pastor, que têm outras influências, mas para nós a família é um projeto de Deus. Que conselho que a gente pode deixar para os jovens sobre a constituição da família, sobre essa importância que está lá do Gênesis, percorre toda a Bíblia? Eu vejo, Fernanda, que a Bíblia não erra. Ela aconselha e diz que os jovens são fortes. Sois fortes, jovens. Nós temos que pegar esta frase, que é um princípio, para mostrar aos nossos jovens, como nós mostramos aos nossos filhos que se casaram em santidade na presença do Senhor. O culto de casamento foi um testemunho que autoridades ali aceitaram a Jesus naquele momento, uma coisa extraordinária. E mostrar que existe uma prática de fé. O que nós estamos falando aqui é o benefício da presença de Jesus na nossa vida, é a graça que é o favor imerecido. Mas houve um caminho da fé, a fé saiu da eternidade, deixou a graça e voltou para a eternidade, e a gente não perdeu esse ciclo de fé. Nós vivemos de fé em fé. Então hoje eu percebo como pastor, sempre que eu vou fazer um casamento, eu chamo no grupo de intercessão, olho as questões pessoais, materiais e, sobretudo, as questões espirituais. Porque se nós pudermos orientar os nossos jovens, na orientação do Senhor, os obedientes se farão fiéis. Amém. A fidelidade só vem a partir da obediência. E hoje, nesse mundo tão difuso, tão disperso, a vocês que são professoras, leem muito, há um livro chamado Nação Dopamina, que ele mostra como essa coisa se comporta, essa situação de hoje, mas para nós a palavra, eu até brinco que não é ciência e fé, é ciência com fé para nós, porque nós cremos que tudo está na palavra, e a família como projeto de Deus, desde o início Deus ao criar o homem pensou na mulher e logo lhe deu uma família através de um casamento edificado na presença e presidido pelo próprio Deus. Então é viver essa prática de fé, que é muito mais do que um exemplo que nós possamos dar. É realmente uma demonstração e um testemunho que a gente tem de que Jesus é o Deus Emanuel que está conosco e que habita conosco. Glória a Deus. Querida Jeane, você nos disse que você teve uma formação, mas também entenderam como família que naquela ocasião era bom ficar em casa com os filhos e que você com isso foi muito feliz e não se arrependeu. Nós estamos vivendo outros cenários, outras composições de família, mas também gostaríamos que você deixasse um recado aqui para os jovens, né, em relação à constituição da família, um incentivo para que caminhem também nesse projeto que é tão maravilhoso. Olha, a primeira coisa é que é o único mandamento com promessas, né? Honrar o pai e a mãe. Que a promessa, você tem uma recompensa muito grande. Primeira coisa, meus filhos, por exemplo. Eu falo porque são meus, a experiência que eu tive. O que eu falava, eles obedeciam, tinha que obedecer. Quando eles perguntavam, mamãe, pode fazer isso? Eu falava assim, consulta o Senhor. Depois me mostrava. Porque o Júlio trabalhava e eu educava. Porque o Júlio trabalhava muito fora. E eu educava os filhos. Eu tinha os momentos da correção, que era ele, né? A conversa era com ele. Eu nunca precisei bater em filho, eu nunca precisei. Nunca quis, lá em casa. Não tem, nunca tivemos. Não batemos nossos filhos, sempre educando assim, na oração, um temor, né? Mostrando aquilo que é certo, o que é errado. E o Luiz Otávio adulto já, às vezes, ele brinca muito e eu falava assim, para aí que eu vou te dar uns tapas, Luiz Otávio, brincando. Ele parava. Então, assim, eu não tenho nada que reclamar, eles sempre me obedeceram, sempre obedeceram os pastores, né, obedientes, ensinamos sempre a serem educados com os mais velhos. O Manaim sempre, né? Manaim. E eu vi o seminário, né, tanto ensino. Ontem, estava no Manaim, o seminário, falei com o Júlio,
a gente tem que glorificar muito o Senhor pela vida do pastor Madeu, o pastor Gedeuti, porque estava chegando o aniversário de Gedeuti, né? Porque nós aprendemos tudo com eles. Quando nós chegamos, eles já estavam aqui ensinando isso que estão ensinando para os jovens hoje. Né? Trabalharam muito. Incessantemente. Eles não param. Eu até falei com o pastor Madeu, eu preciso falar isso com você. Uma bênção, né? A gente fala tanto. Madeu foi o nosso primeiro pastor. Que bênção, é isso mesmo. Giane traz um conselho importante para os pais, que é sobre limites. Às vezes a gente pode pensar, os pais que estão nos ouvindo, porque a irmã Giane estava em casa. Mas não é porque a irmã Giane estava em casa. É porque a irmã Giane, juntamente com o pastor Júlio, ensinavam limites aos seus filhos. Então, não necessariamente as crianças precisam apanhar para ouvir a voz dos pais e ser obedientes. Né? Nós também conhecemos outros pais que hoje trabalham fora e ao falar, ao ouvir, a gente dá aquela aula no seminário firme, né? Unidos em Família, sobre amor e limites, e a gente fala com os pais, né? Hoje também é possível as crianças obedecerem no olhar. Isso não é uma coisa que ficou lá atrás, uma coisa do passado, mas na medida que você vai conversando, na medida que você fala firme, é importante destacar isso, Giane, tá? Para que as mães, os pais que nos assistem também, né, entendam que é importante os nossos filhos terem limite, é importante saber, né, até onde nós podemos ir e até onde nós devemos parar fazendo... Um relacionamento, né? Sim. Um relacionamento diário, não é uma coisa que você chegou em algum lugar e você vai falar e vai ser atendido imediatamente se isso não for sendo construído cotidianamente. E você, sim, aproveitar cada momento, no momento de tristeza deles você está perto, orando, no momento de alegria você está ali aproveitando com eles. E é muito gratificante tudo isso. Chegar num certo ponto que já nem estão comigo e falar assim, nossa, homens de bem, servo do Senhor, né? Que é isso que a gente vê, nossos filhos, nos maridos e esposas também, graças a Deus. Glória a Deus. Então, e outra, muito importante que eu acho, eu nunca gritei com meus filhos. Eu nunca levantei a voz para eles. Aí eles até brincam, mãe, eu nunca te vi gritar. Eu falei, eu nem consigo. E eu prezo muito, e eu falo muito isso lá em casa, eu prezo muito pelo meu bom testemunho. Hoje eles falam assim, eu fui um pouco, segurei um pouco, sabe? Bastante. E o Luiz Otávio outro dia falou comigo assim, mãe, quando eu tiver filho, eu quero criar meus filhos igual você me criou. E a Esther fala a mesma coisa. Então, isso para mim é uma bênção. Esse reconhecimento é importantíssimo, né? Sem dúvida, é o retorno. Nós estamos, né, com o tempo já para encerrar esse programa, mas ainda temos um segundo programa em que vocês estarão conosco e todos que nos assistem vão poder acompanhar outras experiências maravilhosas com o pastor Júlio, com a irmã Giane. Nós queremos aqui ressaltar a alegria de poder receber uma família honrada no Senhor, que educou os filhos no caminho que se deve andar, como flechas na mão do arqueiro, e que tem visto o resultado dos filhos agora construindo outras famílias muito bem posicionadas no Senhor. A bênção do Senhor para uma família que decide servir ao Senhor e testemunhar é grandiosa, né? E nós queremos ver isso em todas as famílias que nos acompanham, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos encerrando por aqui, pastor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. O programa tem grande repercussão no nosso meio, com o advento da TV Manaim, da forma como hoje se encontra, muitos outros lares também são acessados. Eu agradeço a Deus realmente pelo nosso casamento, pela nossa vida espiritual, e deixamos para os que nos ouvem, para os que nos acompanham, este testemunho. Não é um exemplo de vida, é um testemunho de vida onde Deus tem guiado o nosso caminho na direção que Ele se proporciona para nós. Jesus presente dentro da nossa casa não tem como dar errado. Glória a Deus. Amém. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, Giane.
Pai do Senhor. Pai do Senhor Fernanda. Pai do Senhor Késia. E você que nos acompanha já sabe, na próxima semana nós teremos mais um episódio com esse casal querido. E se você quiser fazer uma pergunta para o pastor Júlio, para a irmã Giane, escreva para nós. Nosso Instagram você já sabe, @icm.organização e método. Venha conversar conosco. Nós precisamos dessa conversa para também interagir e trazer novas questões, novos elementos que dialogam com as demandas da sua casa. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.